Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na estrutura dos fundos de índice, os famosos ETFs. Tem um material bem legal da Wikipedia que ajuda a gente a entender como eles funcionam por dentro. A ideia é sacar o que são, como se comparam com os fundos mais tradicionais e, principalmente, como é que o preço deles na bolsa fica tão colado no valor dos ativos que eles têm. Vamos nessa? Vamos sim. É interessante porque os ETFs ganharam muita atração, né? Justamente por essa mistura de diversificação que vem dos fundos com a facilidade de negociar como se fosse uma ação. E o fascinante mesmo é a mecânica por trás disso, envolvendo as tais unidades de criação e um processo de arbitragem que garante ou tenta garantir essa eficiência do preço. Legal. Então, para começar do começo, um ETF é um fundo de investimento, certo? E ele é negociado em bolsa como uma ação. Geralmente, ele segue um índice, pode ser de ações, de títulos, enfim. Assim como um fundo mútuo, ele tem lá os seus ativos, né? Ações, títulos, e divide isso em cotas para os acionistas. Mas onde é que a coisa começa a ficar diferente de verdade? Então, aí já tem uma diferença fundamental. Nos fundos mútuos, você compra ou resgata cotas só no fim do dia pelo valor patrimonial líquido, o famoso NAV, né? Que é basicamente o valor total dos ativos dividido pelas cotas. Já as cotas de ETF, não. Elas são negociadas direto na bolsa o tempo todo durante o pregão e os preços flutuam. E outra coisa, o investidor comum, pessoa física, não compra nem resgata direto do fundo pelo NAV. Ele compra e vende na bolsa mesmo. Opa, peraí. Se o investidor pequeno não negocia direto com o fundo, como é que novas cotas aparecem ou desaparecem do mercado para ajustar a oferta e a demanda? Faz sentido. Faz todo sentido a pergunta. É aí que entram as unidades de criação. Pensa assim, são blocos enormes de cotas, tipo 50 mil cotas de uma vez só, e só algumas instituições financeiras grandes, os agentes autorizados, ou APs, é que podem criar ou resgatar essas unidades diretamente com o gestor do fundo. E o jeito mais comum de fazer isso é o que chamam de in-kind. In-kind. O que significa isso na prática? Como funciona essa troca? In-kind é troca ou em espécie, mas aqui a espécie são os próprios ativos. O agente autorizado junta uma cesta de ativos, por exemplo, as ações que compõem o índice que o ETF segue, na proporção certinha. Entrega essa cesta para o fundo e, em troca, recebe um bloco novinho de cotas do ETF, uma unidade de criação. Para resgatar, é o caminho inverso. Ele devolve um bloco de cotas para o fundo e recebe de volta a cesta de ativos. Ah, entendi. Ele troca os ativos pelas cotas ou as cotas pelos ativos. Existe outra forma? Mencionou cash creation. Sim, existe a opção de fazer a criação ou resgate usando dinheiro, cash creation, mas a troca em kind pelos ativos costuma ser mais comum, principalmente em ETFs de ações. Tá, entendi a mecânica da criação e do resgate nesses blocos grandes. Mas como é que essa estrutura toda ajuda a manter o preço do ETF na bolsa perto do valor real dos ativos que ele tem dentro dele? Qual a mágica aí? Então, a mágica é a arbitragem. E ela funciona bem por causa de duas coisas nos ETFs. Primeiro, geralmente eles são bem transparentes, você sabe o que tem dentro da carteira. Segundo, o NAV, aquele valor justo da cota, é calculado e divulgado muitas vezes ao dia, às vezes a cada 15 segundos. Isso permite que esses agentes autorizados, os APs, fiquem de olho e percebam rapidinho qualquer desajuste entre o preço que está lá na tela da bolsa e o valor real, o NAV. Certo. E aí, quando eles percebem esse desajuste, o que eles fazem para, no fim das contas, corrigir o preço? Como funciona essa arbitragem na prática? Vamos pensar em dois cenários básicos. Primeiro, imagina que tem muita gente querendo comprar o ETF na bolsa. A demanda está alta. Isso faz o preço da cota subir, né? E ele pode ficar acima do NAV. O agente autorizado vê isso. Opa, a cota está mais cara na bolsa do que o valor dos ativos que ela representa. O que ele faz? Ele vai no mercado, compra os ativos que compõem o ETF, monta aquela cesta, entrega para o fundo, pega em troca uma unidade de criação novinha e corre para vender essas cotas na bolsa por aquele preço mais alto.
Essa venda aumenta a oferta de cotas do ETF no mercado. Ah, claro, mais oferta. Exato, mas oferta tende a pressionar o preço para baixo, trazendo ele de volta para perto do NAV. A arbitragem fechou a diferença e o AP ganhou nesse spread. Entendi. Isso cobre o caso do preço ficar alto. Mas e se for o contrário? Se tiver pouca gente querendo comprar, ou muita gente vendendo, e o preço do ETF na bolsa cair abaixo do NAV, ficar mais barato que o valor dos ativos? Aí acontece o processo inverso, né? O agente autorizado vê a cota do ETF baratinha lá na bolsa, mais barata que o NAV. Ele vai lá e compra essas cotas no mercado. Ele vai comprando até juntar o suficiente para formar uma unidade de criação. Aí ele vai até o fundo, devolve esse bloco de cotas e, em troca, recebe a cesta com os ativos correspondentes. E o que ele faz com esses ativos? Vende no mercado pelo valor de mercado deles, que reflete o NAV, que estava mais alto que o preço das cotas que ele comprou. Entendi. Então, ao comprar as cotas baratas na bolsa, ele ajuda a aumentar a demanda por elas. Justamente, aumenta a demanda e diminui a oferta de cotas disponíveis para negociação, porque ele está tirando elas de circulação para resgatar. Isso ajuda a empurrar o preço da cota para cima, de volta para o nível do NAV. E ele lucra de novo na diferença. Exatamente. É essa busca constante dos APs por essas pequenas diferenças, essa arbitragem, que age como um elástico, puxando o preço de mercado do ETF sempre de volta para o valor justo dos seus ativos. Então, para a gente fechar aqui, o resumo da ópera é que os ETFs usam essa arquitetura engenhosa com unidades de criação e arbitragem feita pelos APs para conseguir entregar o melhor dos dois mundos, né? A diversificação de um fundo com a liquidez e a facilidade de negociar de uma ação. E ainda por cima com um mecanismo que tenta manter o preço justo. É isso. É precisamente isso. A estrutura foi desenhada para permitir essa flexibilidade e eficiência no preço. Isso, claro, levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Como será que essa dependência toda do mecanismo de arbitragem e da atuação dos agentes autorizados se comporta em momentos de estresse forte no mercado? Será que a liquidez se mantém? Como isso se compara com a dinâmica dos fundos mútuos tradicionais nessas horas? Fica aí a reflexão sobre a robustez desse sistema em cenários mais turbulentos.